A dívida pública é o estoque acumulado de dívida do governo brasileiro, que a cada ano é oriundo de uma diferença entre quanto o governo gasta e o quanto o governo arrecada. Sempre que há um gasto maior do que a arrecadação, a dívida pública aumenta. Como que o governo faz para emitir essa dívida pública? Hoje, a dívida pública é, no Brasil, mobiliária. O que quer dizer isso? É uma dívida composta por títulos públicos emitidos em mercado. Então, o Tesouro Nacional emite esses títulos. Quem compra esses títulos? Pessoas, indivíduos que podem ir ao Tesouro Direto e comprar um título da dívida do governo e, com isso, receber juros, né, ao longo do tempo, receber um rendimento sobre esses títulos, ou fundos, né, fundos de investimento, fundos de pensão, por exemplo, aposentados, né, que têm fundos de previdência, muitas vezes também são detentores de títulos da dívida pública, investidores estrangeiros ou mesmo bancos, né, instituições financeiras nacionais, seguradoras, etc. A gente, ao colocar títulos públicos em mercado, né, e são títulos diferentes, de diferentes tipos, com remunerações distintas, a gente acaba acumulando essa dívida e que tem que ser paga ao longo do tempo, né? As taxas de juros que incidem sobre esses títulos dependem do momento em que eles foram adquiridos, em alguns casos, que é o caso dos títulos pré-fixados, em que ali no momento da compra é definida qual é a taxa de juros e será essa mesma taxa a valer ao longo do tempo, ou podem ser títulos pós-fixados, em que, por exemplo, essa remuneração é atrelada à taxa de juros básica que o Banco Central define, a Selic, né? Ou mesmo a taxa de inflação, a taxa de câmbio, o valor do dólar, né? Você tem vários indexadores para essa dívida e os investidores podem escolher que tipo de título será comprado, né, a partir do que o Tesouro decide emitir. Uma distinção muito importante quando se fala de dívida pública é aquela entre a dívida interna e a dívida externa, né? A dívida pública brasileira hoje é, na sua imensa maioria, interna em moeda nacional. Ou seja, são títulos cuja remuneração é em reais e, portanto, o Banco Central não tem dificuldade, vamos dizer assim, de obter os recursos, porque o Banco Central é monopolista, vamos dizer, na emissão de moeda nacional. Ele controla a emissão de moeda nacional. A dívida pública externa é a dívida em moeda estrangeira, né? Isso já foi muito relevante no Brasil, inclusive já tivemos empréstimos muito vultosos com o FMI, etc., que são basicamente contratos de dívida, né, com uma instituição estrangeira em dólar, né, e que, portanto, são suscetíveis a esses movimentos do dólar. Quando o dólar sobe, a dívida sobe e, na verdade, tem mais risco de não pagamento, porque a gente não emite dólares, né? Hoje, isso é muito pequeno no valor total da nossa dívida. A dívida pública soberana do governo em dólares é muito inferior às reservas internacionais do país, ou seja, ao quanto o governo brasileiro, nas mãos do Banco Central, tem de dólares e de títulos públicos americanos, né, de títulos atrelados a essas moedas estrangeiras.